Boa noite, irmãos e amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre um acontecimento que é muito conhecido de todos nós, estudantes e ouvintes da Palavra de Deus. Vamos entender algumas lições importantes que aprendemos ao refletir sobre o texto que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. Vamos pensar um pouco hoje sobre o cego de Jericó. Vamos fazer a leitura desse trecho, Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos analisar aqui os versículos separadamente. Vamos iniciar pelo versículo 46. Vamos reler esse versículo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Primeiramente, eu quero situar você no momento em que essa história acontece. Jesus havia previsto já a sua morte, sua ressurreição, e estava ali a caminho de Jerusalém, onde seria crucificado, como podemos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, verso 17 a 19. Vamos ler esses versículos. Mateus capítulo 20, verso 17 a 19. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Então, Jesus está ali passando por Jericó, rodeado de uma grande multidão e pela última vez, pois dali ele seguia para Jerusalém, onde seria crucificado. Podemos entender aqui nesse versículo nossa primeira lição sobre esse trecho. Jesus nunca mais voltaria à cidade de Jericó. Aquela seria a última oportunidade que aquele cego teria de falar com o Senhor Jesus. Assim também, meu amado amigo, ouvinte da Palavra de Deus, essa mensagem também é urgente para você. Essa pode ser a última vez que você possa ter essa oportunidade de ouvir, falar e clamar a Jesus. Aí você pode pensar, né? Naquela época o Senhor Jesus andava pelas cidades e realmente ele seria crucificado após aquele momento ali, não voltaria mais a Jericó. Mas hoje o Senhor está conosco. Hoje o Senhor habita entre nós e o Senhor é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então você poderia pensar, né? Posso fazer uma oração a Ele hoje?
posso fazer uma oração a ele amanhã. Então não é tão urgente assim essa mensagem para mim. Mas, de certa forma, você estaria certo, né? Mas quem garante que amanhã você terá entendimento para entender essa mensagem e clamar ao Senhor? Quem garante que amanhã você estará vivo para que possa clamar ao Senhor? E quem garante também, né, que amanhã, esse tempo em que vivemos, que é o tempo da graça, tempo antes do arrebatamento da igreja, quem garante que esse tempo vai durar até amanhã? Então essa mensagem é sim uma mensagem muito urgente ao seu coração. Vamos ler o verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue imaginar aquela cena na sua mente? Jesus passando ali por aquela cidade, uma grande multidão ao seu redor, muitos ali daquela multidão cantando, muitos conversando, alguns até fazendo algumas perguntas maliciosas ao Senhor Jesus, tentando o apanhar em alguma palavra. E aquele mendigo cego ali à beira do caminho, pedindo esmolas, com a sua capa suja à beira do caminho. Imagina se aquele cego decidisse: não vou clamar a Jesus hoje não. Eu vou, por algum motivo ele pensasse: a próxima vez que ele passar por aqui, eu vou clamar, mas hoje não. Hoje eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, hoje não. Da próxima vez eu aproveito essa oportunidade. Aquele cego seria curado? Com certeza não, né? Aquele cego teria perdido ali sua oportunidade. Mas aquele cego, diz a palavra de Deus, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela frase que aquele cego clamou ali era muito forte, né? Uma frase muito forte mesmo. Ele não disse: sei que está passando por aí, me dá uma atenção aqui. Não, ele chama Jesus, filho de Davi. Naquele momento ele reconhecia que Jesus era o Cristo. Ele reconhecia que Jesus era o enviado de Deus. Por aquela pequena frase que ele dizia também, ele reconhecia que Jesus era aquele que vinha cumprir todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele, inclusive a profecia de que ele viria da descendência do rei Davi. Aí vem a nossa segunda lição sobre esse trecho. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como o enviado, o Filho de Deus, que veio cumprir as profecias a seu respeito e que ele é o Cordeiro de Deus que foi entregue para a salvação de todo o que nele crê. Podemos citar aqui vários versículos, né, sobre esse assunto, mas vamos ler apenas João 3, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele cego sabia exatamente quem era Jesus, aquele que passava por Jericó. Vamos passar a nossa meditação ao verso 48. Verso 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse verso podemos ver aí a voz contrária. Quando aquele cego decide clamar a Jesus, muitos o repreendiam, talvez dizendo: cala a boca, você é um cego, mendigo, sujo, pobre, está pedindo esmola, você acha que Jesus vai te ouvir? E é uma aplicação que eu posso ver, é que quando decidimos confiar em Jesus, o inimigo vai querer nos atrapalhar. Muitas vezes ele usa até
destes mesmos argumentos que ele usou nessa ocasião. Você já fez tanta coisa errada na sua vida, não tem chance para você. Jesus nunca vai te ouvir, mas a atitude daquele cego nos ensina muito. Mesmo diante da adversidade, ele não se calou. Ele cada vez gritava mais, como diz o nosso texto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continua afirmando que sabia quem era Jesus e clamando por misericórdia. Vamos ler o verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nesse verso podemos pensar que Deus não despreza aquele que clama a Ele com sinceridade. Vamos ler Salmos 51, verso 17, um versículo que fecha muito bem com esse momento aqui. Salmos 51, verso 17. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, Deus não te despreza. Clame a Ele com sinceridade no seu coração e Ele se voltará a você. Vamos passar a nossa meditação ao verso número 50. O verso 50 diz: lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui vemos uma atitude de uma pessoa que entendeu o chamamento do Senhor Jesus. Ele lança de si a sua capa. Podemos pensar naquela capa daquele cego, mendigo, como o seu antigo estilo de vida. Aquela capa para aquele cego era tudo que ele tinha. Era com aquela capa que ele se protegia quando chovia. Era com aquela capa que ele se aquentava ali durante a noite fria. Mas ele, naquele momento que é chamado por Jesus, ele deixa tudo para trás. Ele levanta de um salto, como fala no nosso texto. Então ele se levanta imediatamente. Podemos aprender com isso que quem deseja seguir a Jesus precisa deixar o seu antigo estilo de vida. Muitas pessoas querem seguir a Jesus e levar consigo a sua capa velha, levar consigo o seu antigo estilo de vida. O cego Bartimeu nos ensina que precisamos deixar tudo isso e ir em direção ao Senhor Jesus. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Quando Jesus pergunta àquele cego: que queres que eu te faça? Aquele cego podia pensar, né? Vou pedir aqui, aproveitar essa grande oportunidade que eu estou tendo, pedir aqui uma grande quantia em dinheiro, já que ele estava ali na beira do caminho mendigando, né? Mas ele sabia que por mais que ele ganhasse ali alguma coisa, algum dinheiro, quando aquele dinheiro acabasse, ele voltaria ali novamente para a beira do caminho. Então, a única coisa que faria com que aquele cego saísse da beira do caminho seria que ele retomasse a sua visão. Uma coisa impossível para todos aqueles que caminhavam ali, para toda aquela multidão, impossível restabelecer a vista daquele cego. Mas Bartimeu sabia que para Jesus era sim possível. Então ele demonstra novamente a sua confiança e pede: mestre, que eu torne a ver. Da mesma forma, a nossa salvação também é impossível para os homens. Da mesma forma que ninguém daquela multidão poderia restaurar a visão daquele cego. Ninguém pode dar a salvação para o ser humano, a não ser o Senhor Jesus. Podemos citar aqui os versículos em Romanos 3, Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Vamos ler esses dois versículos.
Romanos 3, 23 e 24. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos meditar um pouco sobre o verso 52 do nosso texto. Diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Jesus aqui confirma a forma que podemos ser salvos, somente pela fé. Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. E você crê no Senhor Jesus? Crê que o Senhor Jesus Cristo pode te salvar? Clame ao Senhor com o coração quebrantado e Ele não te desprezará. Abandone a sua capa. Afinal de contas, você não precisa mais dela. Vai ao Senhor, confie nele, confie que Ele pode te dar a única coisa que pode te tirar da beira do caminho, a salvação. Para terminar, queria citar um verso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, verso 12. Aqui falando do Senhor Jesus, ele já inicia o versículo 11 dizendo: este Jesus. E no verso 12 fala: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes e que o Espírito Santo possa completar em cada coração, segundo a necessidade de cada um. Amém?